Estamos de volta no segundo bloco do Valor Notícias para falar de eleições 2020. Olha só, o portal de notícias Avaré Urgente fez um levantamento no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e identificou que 98 dos 229 candidatos que concorreram na eleição de 2016, ou seja, mais de 40%, estão com suas contas eleitorais julgadas não prestadas pelo juízo da 17ª Zona Eleitoral de Avaré, com decisão definitiva e transitada em julgado, ou seja, sem a possibilidade de recursos. As contas de campanha são julgadas não prestadas quando o candidato é notificado através de seu contador ou advogado e não junta todos os documentos, ou quando é intimado e não complementa os documentos e informações necessárias para a análise da Justiça Eleitoral. De acordo com o artigo 73 da Resolução número 23.463 de 2015 do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o candidato que tiver suas contas de campanha julgadas não prestadas fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura a qual ele concorreu. O documento é requisito para o registro da candidatura. O candidato que não tiver a certidão de quitação eleitoral fica sem a condição de registrabilidade exigida pela lei eleitoral e não poderá registrar a candidatura nas eleições de 2020. Mesmo que o candidato reapresente suas contas na Justiça Eleitoral e as regularize, ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, ou seja, não poderá disputar as eleições até o dia 31 de dezembro de 2020. Lembrando que as eleições do ano que vem ocorrem em outubro. O advogado e candidato a prefeito nas eleições de 2016, Marcelo Ortega, teve suas contas julgadas não prestadas com trânsito em julgado. Ele foi o único, até o momento, que anulou a sentença transitada em julgado, um feito tido como de alta complexidade. No meio jurídico, desfazer um trânsito em julgado é comparado a ressuscitar um morto. Advogando em causa própria, Ortega conseguiu reabrir o processo de prestação de contas na 17ª Zona Eleitoral de Avaré, apresentou recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e aguarda julgamento. As mesmas contas eleitorais de Marcelo Ortega foram aprovadas sem ressalvas em outro procedimento em 2018. Com a prestação de contas em discussão no TRE, Ortega poderá registrar sua candidatura em 2020. Não sabemos se a candidatura a prefeito ou a vereador. A lista completa com as pessoas que estão com problemas na Justiça Eleitoral pode ser verificadas no site avareurgente.com. Importante que a informação que a gente tem, quando essa notícia começou a ser veiculada, muitos candidatos correram ao cartório eleitoral, né? Até mesmo o pessoal do cartório agradeceu aí pela reportagem, né? Porque realmente é um número muito grande, 98, né? Mais de 40% das pessoas que participaram da eleição em 2016 estão com problemas na Justiça Eleitoral. E é difícil a situação deles, né? Porque você reverter um trânsito de julgado é realmente muito complicado. Só se houve um erro do juiz, um erro do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, para que eles consigam isso. Mas vamos aguardar. Tem um tempo para a eleição ainda. Logicamente que muitos aí, principalmente nessa lista, tem ex-vereadores. Como o Júlio César Teodoro, o Tucão, Edinho da Farmácia, Gilberto Dias Soares, outros aí realmente que foram vereadores e hoje encontram com problemas na Justiça Eleitoral. Seguindo com as informações do Valor Notícias, vamos falar de outros problemas judiciais, agora envolvendo o Conselho Tutelar. Baixa participação popular e cercada de denúncias de irregularidades.
Alguns candidatos que participaram da eleição do Conselho Tutelar de Avaré, realizada no dia 6 de outubro, afirmam que ocorreram irregularidades no pleito. Uma denúncia foi protocolada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 10 de outubro pelas candidatas Juliana Cristina da Silva Mira, Liliane de Melo Vilém e Mariana Domingues Leite. As denunciantes afirmam que a fiscal de uma das candidatas teria sido agredida verbalmente pela fiscal de outra concorrente, fato que teria sido presenciado por uma representante do Ministério Público que acompanhava a eleição. Elas relataram que nomes dos eleitores aptos não constavam na lista de registro do cartório eleitoral, sendo que não puderam exercer o direito de participação da votação, fato que também foi constatado em ata. Também foi verificado que em algumas urnas, olha só essa denúncia grave, em algumas urnas havia votos a mais do número de votantes. Já em outras, tinha menos votos do que tinha lá o número de eleitores. Na denúncia, elas revelam que, há cerca de 2 semanas, protocolaram no Conselho do Direito da Criança e do Adolescente uma reclamação, informando que uma das candidatas teria feito um vídeo ao lado de uma figura pública da cidade fazendo propaganda. Porém, a denúncia não teria sido analisada. As denunciantes relataram ainda que, após a reclamação ter sido protocolada no Conselho, a candidata, que acabou sendo eleita em primeiro lugar, teria apagado o vídeo de sua rede social. Diante das supostas irregularidades, as candidatas solicitaram a impugnação da eleição, bem como o seu cancelamento. Elas pedem que um novo pleito seja realizado. Além do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, a denúncia também foi encaminhada ao Ministério Público. Que caso, não? Aliás, algumas eleições aí do Conselho Tutelar antigas já deram bafafá. Sempre tem aí realmente muitas pessoas reclamando. E também há denúncias de pessoas que tinham utilizado aí de algumas formas para buscar eleitores na casa, membros de igreja, membros de comunidade, fato que não é permitido, né? Não seria permitido, aliás, né? E outra coisa que chama atenção, apenas cerca de 5,5% do eleitorado avareense, 3.700, 3.800 pessoas participaram da eleição, foram lá votar. No universo de mais de 65 mil eleitores de Avaré que estariam aptos a votar para o Conselho Tutelar. O que a gente verificou foi realmente uma baixa divulgação desse pleito, como que as pessoas deviam fazer, como queriam votar em quem, uma lista completa, sabe? Uma coisa mais clara, uma campanha realmente realizada na cidade para que os eleitores aí fossem e votassem, participassem dessa eleição, porque é importantíssimo. Os conselheiros tutelares são de extrema importância, verificam casos de maus tratos, se o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo seguido, se estabelecimentos estão vendendo bebida alcoólica para menores presentes em baladas, graças a Deus o Justiça Avaré está bastante controlado, né? Mas são diversas atribuições de extrema importância. Agora, não pode restar dúvidas sobre realmente essa eleição. Que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o Ministério Público, analisem esta reclamação, essas denúncias, com muita responsabilidade e cuidado, para não restar dúvidas sobre esse pleito. Seguindo informações do DVN, e olha só, vamos falar de esporte, mas notícia não tão boa do esporte. O time de futsal masculino de Avaré não compareceu para o confronto da Copa Record, válido pela segunda fase da Série Prata da competição. Com isso, a equipe foi eliminada do campeonato. A partida contra o time de Rubião Júnior, distrito de Botucatu, estava marcado para ocorrer no dia 11 de outubro no município de Lençóis Paulista.
Porém, apenas 4 dos 16 atletas teriam aparecido para viajar. Segundo informações, esses 16 atletas do campeonato, estavam inscritos. Não há informações ainda sobre o porquê eles não comparecerem para viajar. Além dos jogadores da Secretaria de Esportes, faziam parte do time alguns atletas mais experientes, que representaram o time do Centro Avarense no campeonato da Liga Futsal. Por motivos desconhecidos, esses atletas não compareceram. O secretário de Esportes, Leonardo Ripoli, lamentou o caso. Ele afirmou que a pasta promoverá uma grande reformulação no futsal avarense e apostará na base. Ele afirmou ainda que os atletas que não compareceram para a viagem e não justificaram não vão representar mais o município de Avaré em competições oficiais. Desde que o treinador Elson Carlota, o Niquinho, se aposentou, a equipe de Avaré vem acumulando maus resultados em diversas competições. Essa não é a primeira vez que a Avaré dá WO em 2019. Em jogo válido pela Liga Paulista, a equipe do Centro Avarense, após se classificar para a segunda fase, não compareceu para o segundo confronto contra a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. O Centro Avarense jogou a primeira partida, em casa empatou em 2-2, tendo possibilidade de avançar na competição. Mas os atletas não compareceram para o segundo jogo, lamentavelmente. 2 WOs. O Sport Avarense vive num momento bastante complicado. Eliminado da Liga Paulista por não comparecer. Eliminado da Copa Record por não aparecer. Será que o futsal chegou no fundo do poço em relação às suas competições? Lamentável, hein? A gente não sabe ainda os motivos. A gente vai apurar certinho os motivos que levaram esses atletas a não comparecer. Eles não foram porque não quiseram, eles não foram porque não tiveram apoio da secretaria. O que aconteceu? Até o momento, ninguém se manifestou sobre esse caso, além da prefeitura, além da Secretaria de Esportes, que lamentou esse WO. Não só a Secretaria de Esportes lamenta, o Sport Avarense lamenta profundamente, porque o nome da cidade já esteve em lugares melhores em relação ao esporte do que falado aí em páginas em que a Avaré está dando WO. A gente é acostumado a ver notícias de Avaré conquistando títulos, e não desta forma lamentável como está ocorrendo ultimamente, com WOs. Seguindo com as informações do Notícias, a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspende um artigo da lei orgânica do município que trata sobre o prazo para que o prefeito municipal encaminhe as respostas dos requerimentos aos vereadores da Câmara, deverá ser contestada pelo Departamento Jurídico do Legislativo. Na ação impetrada pela Prefeitura, o prefeito Jô Silvestre destaca que o número de requerimentos encaminhados pela Câmara seria um instrumento aborrecível. Silvestre destacou ainda que alguns requerimentos da Câmara teriam nítido caráter de invasão das atribuições de administração da coisa pública. Em sua decisão, o desembargador Beretta da Silveira destacou que, devido ao excesso de requerimentos, a Prefeitura poderia não cumprir o prazo de 15 dias previstos na lei orgânica. Diante dos fatos, o magistrado deferiu a liminar, suspendendo os efeitos do artigo que trata sobre o prazo para a resposta de requerimentos. O advogado José Antônio Ignácio Júnior, que fazia parte do jurídico da Casa de Leis, contesta a decisão do desembargador do TJ. Ele citou a lei que trata sobre a transparência. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso às informações. Para o advogado, essa liminar na ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, é inócua, pois a lei da transparência impõe um prazo de 20 dias para prestar informações sob pena de improbidade. Olha que fato, né? Logicamente, para um desembargador tomar essa decisão, ele tem que ter um amparo jurídico. Mas como que pode
você tem uma lei orgânica do município antiga. Essa lei não é de agora, não foi criada ontem. É antigaça essa lei orgânica do município. E de repente, um desembargador do TJ vem e acaba influenciando nesta lei. Uma lei aprovada pelo município, uma lei encaminhada pela prefeitura e aprovada pelo município, e lei antiga. E de repente, um desembargador vem e altera as regras do jogo. Simplesmente porque o prefeito não consegue responder requerimentos num prazo de 15 dias. Ô prefeito, o senhor tem aí N secretários municipais. Tem quase 3.000 funcionários da prefeitura. Ninguém consegue responder requerimento em 15 dias, prefeito? Ah, desculpe, né? Ou o senhor está criando uma manobra para o senhor ter mais liberdade, mais tranquilidade, sei lá, para os vereadores, porque tem uma rincha. Isso faz parte, sabe do quê? Da rincha entre os vereadores da oposição e o prefeito João Silvestre. Faz tudo parte da rincha, de uma briga desnecessária, de uma briga que só está atrasando o município de Avaré. Enquanto os políticos brigam, Avaré passa por diversas dificuldades e ninguém pensa em resolver isso. Eles continuam com essa maldita briga desnecessária. Volto a falar, é um canhão apontado da Câmara para a Prefeitura e da Prefeitura para a Câmara. E no meio nós, que temos que colocar o nariz de palhaço e sair às ruas. Lamentável. Políticos, parem de brigar e lutem em prol do município. Muito bem, seguindo com as informações, olha só. A Prefeitura de Avaré, por meio da Secretaria de Saúde, deverá responder a uma ação judicial de perdas e danos devido ao não cumprimento de uma decisão para a realização de um exame em um paciente do município. Em decisão proferida no dia 19 de julho de 2019, a Justiça determinou que a Secretaria de Saúde viabilizasse em 30 dias um exame de rastreamento genético, sob pena de multa diária de R$1.000, limitando até R$15.000. A Prefeitura tentou reverter essa decisão por 2 oportunidades, mas essa tentativa de reverter essa decisão foi falha. No dia 10 de outubro, devido ao não cumprimento da sentença, foi determinado uma ação de perdas e danos em favor da paciente. Envolve aqui o secretário Roslindo Wilson Machado. E olha só que situação. Por isso que eu falo para vocês, enquanto essa briga, essa troca de tiros que a gente vê para lá e para cá, no meio da população, está aqui, ó. Uma munícipe que entrou na justiça obrigando a prefeitura a realizar um exame de rastreamento genético importantíssimo. Importantíssimo. E o que acontece? A prefeitura, ao invés de pagar por esse exame, cumprir a decisão, tentou entrar com recurso, entrou com recurso, tentando reverter essa decisão. Só que a justiça falou, não, vocês têm que fazer. A prefeitura foi lá e não fez. Daí isso virou agora no processo de perdas e danos, que vai gerar multa. Quem vai pagar? Vocês sabem quem vai pagar? Não é o João Silvestre, não é o Roslindo Wilson Machado, somos nós. É o dinheiro nosso, que vai acabar aí indo para essa pessoa, para essa munícipe. Não seria mais fácil a prefeitura, que tem uma condenação lá, tem uma decisão, você tem que fazer, pagava por esse exame e acabou? É uma decisão, a prefeitura tem que cumprir. Ao invés de proporcionar o bem, não, prefere entrar com recurso, prefere não fazer. E isso, o que está em jogo nisso tudo? A vida de uma munícipe. É assim, enquanto os políticos brigam, a população aí vem lutando pelos seus direitos e nem com uma decisão judicial tem aí seu pedido atendido. Muito bem, vamos para o nosso segundo intervalo e já estamos de volta no terceiro bloco, onde você vai acompanhar. Já fomos campeões algumas vezes, o ano passado fomos vice-campeão nesse mesmo torneio, hoje nós conseguimos consagrar campeão.